Graça e paz, amada do Senhor, amado do Senhor. Nós vamos meditar com os irmãos sobre o poder do revestimento do Espírito Santo. Quanto necessitamos de sermos revestidos do poder do alto, para que possamos ser testemunhas eficazes do Evangelho, testemunhas de Cristo Jesus, que conseguem ganhar almas, que conseguem produzir frutos que permaneçam para a vida eterna. Então nós vamos contar para os irmãos o que o Espírito Santo fez na vida de alguns irmãos nossos do passado, que se consagraram a Deus, foram revestidos pelo Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo e passaram a produzir muitos, milhares de frutos que permanecem para a vida eterna. O primeiro deles é John Rice. Ele afirma o seguinte: há uma quantidade de bons cristãos que são cristãos separados do mundo, santificados mesmo. Eles oram, leem a Bíblia, vão à igreja, dão o dízimo, fazem o culto doméstico, porém nunca salvaram uma vida para Cristo. Que triste realidade. Então nós vamos ver cristãos, irmãos nossos do passado, que buscaram o revestimento do Espírito Santo e foram cheios dele e produziram frutos abundantes que permanecem para a vida eterna. Deus nos salva, e Ele nos salva, e por que não nos arrebata direto para o céu depois da salvação? Porque Ele tem um trabalho para nós aqui na terra. Ele nos salva e nos deixa aqui na terra como luz do mundo e sal da terra. Nos deixa aqui na terra para continuarmos o trabalho de salvação, de libertação, de abençoamento, de que Jesus Cristo fez no passado. Jesus agora nos usa através do seu Espírito Santo para salvar vidas. Esta é a nossa principal tarefa. A segunda pessoa é uma serva de Deus que viveu na Inglaterra. Ela nasceu em 1707. Ela pertencia à nobreza inglesa. Ela era uma condessa, a condessa de Huntington. Ela era muito religiosa e sincera, jejuava, dava esmolas, era justa e carinhosa. Porém, sentia que algo lhe faltava, algo que só o Cristo vivo pode lhe dar. Um dia, um de seus parentes lhe disse: mesmo com todas as virtudes que possuis e essa graça e piedade que apresentas, nada conheces da alegria e da paz do novo nascimento de Cristo. A jovem, então, passou a examinar-se e descobriu que nada era e que Cristo era tudo. Arrependeu-se e entregou totalmente a sua vida a Cristo e adquiriu a certeza e a segurança da salvação. Em 1738, ela sentiu o poder do Espírito Santo dominar-lhe a vida. Então ela sacrificou a sua posição, seu tempo e a sua fortuna, dando tudo para os interesses do reino de Deus. Ela relata: que eu pudesse mais e mais desdobrar-me, pregando o Evangelho às almas dos meus irmãos, dos seres humanos. Quero estar a cada momento da minha vida em contrição, zelo e atividades em benefício da causa do Mestre, e muito mais em íntima comunhão com Ele. A respeito dela foi escrito: ela entregou-se à causa de Cristo inteiramente. Seu nome, suas economias, seu tempo, seus pensamentos, entregou todos os dons àquele de cujas mãos recebeu esses mesmos dons. Agiu considerando esta vida como uma peregrinação, vivendo por fé e não por vista. Seu lema era: meu Deus, eu me entrego a ti. Ela própria escreveu: sinto a presença de Cristo comigo, apesar da minha fraqueza e indignidade. Tenho desejo intenso de que Cristo seja glorificado na salvação de almas, especialmente dos meus queridos. Quando terminam os trabalhos de cada dia, meu coração clama ainda: Senhor, tem misericórdia de mim, pecadora. Estou consciente cada dia
da necessidade do seu sangue que foi derramado por mim. Graças a Deus, o manancial está sempre aberto. Oh, que ancoradouro é isto para a minha alma. Aleluia, glória a Deus. Moody, o que o grande evangelista Moody disse a respeito do poder do Espírito Santo? Na conversão, nós possuímos o Espírito Santo. No serviço cristão, na obra de Deus, o Espírito Santo nos possui. Para obtermos a plenitude do Espírito Santo, para ser testemunhas eficazes de Cristo, precisamos procurá-la acima de tudo o mais. O batismo no Espírito Santo nos dá o poder para o serviço cristão. Stanley Jones. Os cristãos só precisam de uma coisa: do domínio do Espírito Santo nas suas vidas. F.D. Meyer. O Espírito Santo age dentro de nós para a nossa regeneração, para nos tornar filhos de Deus. Agindo dentro de nós, ele nos torna novas criaturas, filhos de Deus. Mas ele age também sobre nós, para nos dar o poder para fazermos a obra de Deus. Sua função é nos governar. Se lhe obedecermos, seu poder será nosso. Billy Graham. Para ser cheio do Espírito Santo, é preciso primeiro de purificação de todo pecado, pois Deus nos chamou para a santificação. Em segundo lugar, é preciso consagrar-se total e completamente a Deus. Para termos o poder do alto, precisamos de purificação, santidade e de consagração, entrega total de nossa vida ao Espírito Santo de Deus. Agora vamos ver o que Deus fez com outro servo dele, o doutor Charles Wilson. Charles Wilson era médico e pastor. Um dia, um missionário lhe perguntou: o que significa para o Senhor o Espírito Santo? Que relacionamento íntimo você tem com o Espírito Santo? O Dr. Walter, então, reconheceu que precisava conhecer pessoalmente a pessoa e o poder do Espírito Santo num relacionamento muito mais íntimo com ele. Certa vez, ouviu alguém pregar sobre Romanos, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então ele se perguntou: a quem devemos entregar nossos corpos? Não é o Senhor Jesus, pois ele recebeu o seu próprio corpo quando se tornou humano para nos salvar. Não é a Deus Pai, pois, infinito na sua grandeza, ele não precisa de corpo. Mas o Espírito Santo que Jesus nos enviou, este sim, precisa dos nossos corpos para nos capacitar a fazer a obra iniciada por Jesus. Então ele disse ao Espírito Santo de Deus: ofereço-te o meu corpo, da cabeça à planta dos pés eu te entrego tudo. Dou-te minhas mãos, meus pés, meus olhos, meus lábios, meu cérebro, tudo quanto possuo no profundo do meu ser e fora dele. Tudo é teu, Espírito Santo. Dirija toda a minha vida, faz do meu corpo um instrumento teu. Eu te louvo, Espírito Santo, meu Senhor, pois pertenço totalmente a ti. Desse dia em diante, ele passou a ser um grande ganhador de almas para Cristo. Centenas de milhares se converteram ao Senhor através da sua vida. O Dr. Wilson tinha uma grande sede de ganhar almas para Cristo. E ele orava assim: ó Espírito Santo, meu Senhor, eis aqui o meu corpo, meus pés e meus lábios. Hoje tu o tomarás e falarás por ele, sim, por intermédio deste meu corpo, que agora é teu.
Tu falarás aos corações perturbados e a vidas destruídas. Glória a ti, Santo Espírito, pois sei que o farás. Aleluia, aleluia. Pastor B. Conrad Pirkley. O pastor Conrad Pirkley, ele chegou a ler sobre a experiência de cristãos cheios do Espírito que produziam frutos abundantes na obra de Deus. E ele sentiu uma convicção íntima e passou a procurar de forma total a presença do Espírito Santo, o enchimento, o revestimento do Espírito Santo. Ele chegou à conclusão que tinha necessidade absoluta de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ele diz isso: eu sabia que ainda não havia sido batizado pelo Senhor Jesus com o Espírito Santo. E, portanto, não me achava devidamente equipado para o serviço cristão, conforme nos diz Atos capítulo 1, verso 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aí ele diz: passei a ansiar pela plenitude do Espírito Santo. Deus então começou a preparar-me para receber esta bênção. O Espírito Santo começou a revelar-me pecados íntimos e a provar a minha lealdade. Depois que viu o meu orgulho e presunção, o que me levou a humilhar-me perante Deus, tive a revelação de que a minha vida era controlada pelos outros. O que as pessoas pensavam, o que diziam e sua influência no meu ministério, era isso que me preocupava. Tudo isso era muito importante para mim. Descobri que o meu serviço havia sido feito para os homens, para agradá-los e receber deles grande aprovação. E Deus acabava de me mostrar que deveria ser para Ele o primeiro lugar, e que a minha vontade deveria ser entregue a Ele totalmente, antes de eu poder ser batizado por Ele e receber a plenitude do seu Espírito. Ele diz: eu me rendi às suas mãos, às mãos do Espírito Santo. E finalmente Deus me levou a provar a minha lealdade a Ele acima de toda e qualquer ligação humana. Eu entregaria a minha própria esposa a Ele e estaria pronto a amá-lo supremamente. Quão penoso, quão difícil foi este teste final, até que a rendição final chegou. Porém, este compromisso tomado diante de Deus me trouxe tanta paz, pois eu sabia que Ele estava vigiando, protegendo e cuidando de minha esposa sempre. Então, uma nova fase surgiu para mim e para o meu ministério. Jesus se tornou uma realidade viva como nunca antes. Senti que o seu Santo Espírito verdadeiramente intercede por nós e para nós, conforme Romanos 8, versos 26 e 27. Pesos de oração vindos do Espírito me levavam a orar por horas seguidas. A paz e o gozo que excedem todo o entendimento transbordavam o meu coração. Tornei-me um instrumento humilde nas mãos do Santo Espírito, através do qual Cristo podia viver a sua vida e cumprir o seu ministério. Gálatas capítulo 2, 20 diz: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a própria vida de Jesus, vivendo através de seus servos, que a Ele se entregaram para serem dominados pelo seu Espírito Santo, que produz frutos que permanecem para a vida eterna. Busquemos o Espírito Santo e sejamos cheios dele. Que sejamos batizados com o poder do alto e nos tornemos testemunhas cada vez mais eficazes do Evangelho, sendo instrumentos de salvação de almas para Cristo. Em nome de quem oramos, amém, aleluia, glória a Deus.